Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Futuros policiais civis do estado de São Paulo. Eu trago para você agora uma revisão bem densa, com vários elementos, passando pelo edital, falando, claro, sobre a banca VUNESP. É importante que você compreenda que a VUNESP, já falei isso para você, vou repetir agora, ela acabou mudando o estilo do edital, traz um edital bem fora do seu padrão. Eu, inclusive, entrei em contato com a banca e disseram que é assim mesmo, que não vai dizer a versão do software e tudo mais. Então eu trago aqui para você uma revisão onde eu consigo, seguindo o edital, trabalhar os principais elementos, falar com você do que pode cair, enfim, tentar, num último vídeo desse nosso curso, trabalhar os principais elementos, revisar as principais situações. Bora lá? Então veja, seguindo aí o nosso edital, o primeiro tópico, o primeiro ponto que eu quero conversar é sistema operacional. E ele diz conceito de pastas, diretórios. Diretório é o mesmo que pasta, lembrando. Arquivos e atalhos, cuidado com atalhos. Lembrando que para criar um atalho, eu clico, seguro e arrasto na minha pasta ou no meu arquivo, pressiono Ctrl e Shift simultaneamente ou pressiono Alt enquanto eu clico, seguro e arrasto, que ele cria um atalho. Área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos. Digitalização. Lembrar que quando eu digitalizo alguma coisa, eu acabo usando um scanner, que é um digitalizador, um periférico de entrada de dados. E a resolução, a qualidade se dá lá pelas DPIs. Por exemplo, 75 DPIs é baixa resolução, o arquivo é pequeno. 300 DPIs, o arquivo é maior, só que daí a resolução, a qualidade é maior também. E ele traz ali a interação com o conjunto de aplicativos para escritório e ele não diz qual é a versão. Quando ele traz sistema operacional, o que a VUNESP pode cobrar? Linux, que não é mesmo do feitio deles, pode cobrar o Windows 7 e pode cobrar o Windows 10. O mais provável seja o Windows 7, mas eu estou jogando com a tua sorte, né? Então eu gostaria que você soubesse que ele tem a possibilidade de cobrar esses sistemas operacionais, está bem aberto o edital. Só para eu fixar aqui, ó, para você lembrar, que Ctrl mais Shift, assim, ou a tecla Alt, quando você clica, segura e arrasta, ali usando o mouse, então, clica, segura e arrasta, você acaba criando atalhos. Mas eu não vou fazer assim, se você está achando que a minha revisão vai consistir em ficar lendo o edital, não. Agora é hora de entender um pouquinho mais. Então vamos fixar. Alt-Tab é a tecla de atalho que nós temos para alternar entre janelas abertas. Alt-ESC também acaba sendo usada, mas o Alt-ESC naquela situação assim. Eu vou alternar entre a janela imediatamente aberta comigo. Alt-ESC é uma tecla de atalho, um conjunto de teclas, que é muito cobrado por uma FGV da vida. Para nós aqui da polícia, da VUNESP, acho difícil. Alt-Tab é importante. O detalhe é aqui, ó, no tecla Windows mais Tab. Então olha só. Se eu estou falando do Windows 7, então eu estou falando do Aero, Flip 3D, que é uma forma que nós temos de alternar entre os aplicativos de forma tridimensional. Uma forma de forma, né? Tecla Windows Tab dentro do Windows 10 nos leva a um novo recurso que tem múltiplas áreas de tarefa, áreas de trabalho, que é o Visão de Tarefas. Visão de Tarefas, que existe na barra de tarefas e também é chamado em inglês de Task View. Então, essa tecla de atalho, ela acaba mudando entre o Windows 7 e o Windows aqui 10. Tudo bem? Tecla Windows mais Tab. Saber das teclas de atalho é algo importante. Se eu pegar aí, de uma forma estatística, as questões da VUNESP, não cai muito tecla de atalho. Cai quando você tem um grande volume de questões. Como a gente tem aí a prova da Polícia Civil, com vários cargos, várias situações, o volume de questões é muito grande. Então, a chance de cair tecla de atalho é muito grande. Então, a gente tem que estudar. A próxima situação é lembrarmos da pasta acessórios. A VUNESP, ela sempre foi, digamos assim, fascinada por esse lance da pasta acessórios. Com o passar do tempo, ela parou de cobrar um pouco, mas é hora da gente dar uma retomada, uma revisada, até imaginando que ela possa, até pela mudança do edital, nesse caso pontual, para que ela traga alguma novidade. Então veja, bloco de notas, sem dúvida, é o tipo de, digamos assim, acessório mais cobrado pela VUNESP. A extensão que ele trabalha por padrão é TXT, mas não é o único, digamos assim,
utilitário, nós temos o WordPad, que trabalha, então, com textos também, e a extensão padrão é RTF. Mas tem uma coisa que tá cutucando a minha cabeça, que eu preciso que você saiba. Se eu abrir o WordPad aqui e digitar um texto, ó, vou aumentar aqui o tamanho, e vou colocar assim, ó, um texto qualquer, tá? Agora, olha só, como ele está falando da integração, olha só, eu tô te dando a questão da prova. Ele está falando, ou ele não está falando na versão, mas ele deixa de forma aberta o editor de textos, ele deixa de uma forma aberta o sistema operacional. Então, olha comigo, quando você vai salvar dentro do WordPad, você pode escolher ali a extensão padrão, que é RTF, e aí vem a parte de integração com outros softwares, ó. Documento Office Open XML. Beck, o que é isso? Documento Office Open XML é o DocX. Você está me dizendo que o WordPad ele consegue salvar com o formato do Word? É exatamente isso que eu estou te dizendo. O WordPad consegue salvar com o formato do Word DocX. E vou além. O WordPad também consegue salvar com o formato do Writer, ou seja, ODT, de Open Document Text. E sim, também consegue TXT, que é o caso do bloco de notas. Então, esse acessório, o próprio o WordPad melhor, ele é super importante. Legal saber que eu tenho esse Windows Mobility Center aqui, tá vendo? Por que você mostrou esse Windows Mobility Center? Por um desencargo de consciência, ó. Ajuda e suporte. Vou colocar aqui, ó, teclas de atalho. Vou nas teclas de atalho. E na ajuda do Windows, em teclas de atalho, eu vou na tecla do logotipo do Windows. E aqui tem várias teclas de atalho à minha disposição, dentre as quais a última dessa relação, abrir o Windows Mobility Center, que é uma área que você tem ali com uma série de aplicativos do próprio Microsoft, para você poder operar alguns arquivos no teu computador. E ele traz ali, ó, tecla Windows mais X. Então, o tecla Windows mais X traz essa finalidade para você, que é uma parte mais, digamos assim, técnica. Dependendo do computador, você não vai ter essa funcionalidade. Tanto que se eu fizer assim, ó, iniciar todos os programas, procurar acessórios, você não vai ver aqui meu Windows Mobility Center aqui no meu, ó. Você não vai ver aqui. Mas nessa imagem que eu trago mais completa para você, estou abrindo aqui, você acaba observando. Isso se a prova tiver impossível. Aí ele vai cobrar a tecla Windows, os risquinhos só aqui dentro, mais X, tá? O Windows Explorer, lembrar do prompt de comando que é ativado pelo CMD, que deriva de Command. O Paint, que é editor de imagens, extensão padrão PNG. Saber que eu posso gravar sons, extensão padrão WMA, Windows Media Audio. Saber que eu posso executar, a janelinha de executar, tecla Windows mais R de Run. E muito importante para nós também, a opção para configurar o meu projetor ali, que é a tecla Windows mais P de projetor. Lembrar que o próprio Windows traz uma ferramenta para acesso à distância, que é a área de trabalho remoto. Conexão de área de trabalho remoto, onde você põe o IP ou põe até mesmo o nome do computador e pode acessar remotamente. Sendo subpasta da pasta acessórios, encontramos as ferramentas do sistema, como desfragmentador, limpeza de disco, entre outros. Então fiz um apanhado direto, a gente está numa revisão, estou sendo bem pontual, bem direto, estou gravando isso com bastante antecedência para você poder entrar, tirar dúvida e tudo mais. Combinado? A sequência dessa pasta acessórios é falar sobre os símbolos que eu posso ou não dar para nomes de arquivos. Por exemplo, não posso usar o cabelo do Cebolinha, que são todas as barras. Minha sogra sempre pede beijo. Minha sogra quer um beijo, quer uma cobra, Ricardo? Não, é interrogação. Quer um beijo? Faço uma cara de pânico quando eu penso no beijo da minha sogra e eu quero me jogar aos jacarés, percebeu? Esses são os símbolos que eu não posso utilizar para dar nomes para arquivos e pastas. É legal que você lembre que se eu quiser renomear um arquivo, tecla de atalho F2, ele tem que estar fechado. O arquivo não pode estar aberto, tá? Cuidado com isso, fixe, decore esses símbolos aí que não são permitidos para preencher, para colocar em arquivos e pastas.
Obviamente, como eu já falei para você, as extensões, elas são fundamentais. Aí se eu pego aqui uma janela do Windows Explorer, por exemplo, que acaba denominado explorador de arquivos, dentro do próprio Windows 10, por exemplo, eu chego em área de trabalho, arquivos, aula, e eu não vejo as extensões dos arquivos. Por quê? Porque ele oculta automaticamente as extensões dos arquivos conhecidos. Então, eu posso chegar em organizar, opções de pasta e pesquisa, elemento que também existe dentro do painel de controle, e eu vou lá em modo de exibição e eu posso trocar. O quê? Ocultar as extensões, desliguei, dou um OK. Aparecer então as extensões. É uma das formas. Mas olha só, deixa eu voltar lá ao padrão do Windows, ou seja, ocultando as extensões. Eu posso ver as extensões quando eu vou até as propriedades do meu arquivo. Para eu ir até as propriedades, botão direito, propriedades, tá ali a extensão, e aí você precisa anotar a tecla de atalho para chegar às propriedades. Alt, Enter, ou Alt e duplo clique no arquivo ou na pasta que você quiser. Quando você der Alt Enter, ele abre as propriedades. Se são vários arquivos e eu der Alt Enter, ele vai abrir as propriedades desses vários arquivos. Não é que ele vai abrir uma janela para cada um. Ele vai pegar as propriedades desses 5 arquivos, percebeu? Então toma cuidado aí com a parte de propriedades. Deixa eu fechar aqui a janela que é F1, porque realmente é super importante. Então eu sei que lá nas propriedades eu consigo ver as extensões. E são vários os tipos de extensões, né? Eu tenho GIF, JPG, JPEG, Bitmap, que é o BMPTIFF, e PNG, que é a extensão padrão do Paint. Eu tenho de som da MP3, WAV, que é de Wave, onda sonora, e WMA, que é a extensão padrão usada ali no gravador de som. Tenho também o Windows Media Player, que pode ser também acessado pelo pelo Windows Media Center, para você ver então MPEG, AVI, WMV, extensões como MOV, MP4, são várias as extensões de vídeo, Flash Video, FLV e assim por diante, tá? São várias as extensões. É claro que é importante que você saiba que o próprio Windows pode compactar arquivos. E quando o Windows compacta um arquivo, ele chama esse arquivo zipado, compactado, de pasta compactada. E para eu criar um arquivo compactado, para eu compactar um arquivo, eu vou no botão direito, eu vou em enviar para e eu procuro pasta compactada. Percebeu ali? É claro que eu posso usar softwares de terceiros, como WinZip, como FeelZip, como WinRAR. São programas que acabam trabalhando até com outras extensões, como ARG e RAR. A extensão padrão de arquivo compactado que o Windows acaba trabalhando é ZIP. E ele identifica como pasta compactada. Tanto que se eu quiser ver um arquivo, é só dar duplo clique em cima que eu acabo vendo. Ele abre como se fosse uma pasta. Lembre-se, a eficácia na compactação de dados se dá em arquivos de texto, ou seja, diminui muito mais o tamanho do arquivo compactado se for um texto, do que se for uma MP3, do que se for uma JPG, que são formatos já compactos, tá? Claro, a manipulação, a operação com arquivos e pastas é muito importante, principalmente o lance do clicar, segurar e arrastar. Tem aquela tabela tradicional, mas mesmo assim eu quero trazer o desenho, porque é super importante para nós revisarmos esses elementos. Veja, imagine que aqui eu tenho o meu HD, vou chamar de C2 Aqui, por exemplo, eu tenho um pendrive conectado no meu computador que recebeu a letra de unidade F2 Imagine que nesse HD, repetindo o mesmo exemplo, eu tenha 2 arquivos e aqui eu tenho uma pasta. Imagine que eu vá usar o mouse no sentido de arrastar, de clicar, segurar e arrastar. Se eu selecionar esse arquivo, ou arquivos e pastas, e arrastar para cá, concorde comigo, eu estou arrastando entre unidades diferentes. E entre unidades diferentes, o padrão é copiar. Entre unidades diferentes, o padrão é copiar. Se eu clicar em um arquivo e arrastar para uma pasta na mesma unidade, o padrão é mover. Isso é muito importante. As exceções, elas caem quase nada.
Mas como acontece um detalhe agora, que eu vou falar para você, as provas de polícia, não interessa se agora é de São Paulo, qualquer prova de polícia, ela é muito difícil. É normal você ter questões de informática muito difíceis. Então é legal saber as exceções. Por exemplo, Ctrl vai fazer o mesmo que copiar. Ou seja, cliquei, segurei e arrastei. Não interessa se entre unidades diferentes ou se na mesma unidade. Se eu pressionar o Ctrl durante essa movimentação, ele vai fazer uma cópia. Agora, se eu apertar o Shift, ele vai mover. É importante para você se concentrar que se eu arrastar de uma unidade para outra, com o Shift pressionado, ele vai mover. Dentro da mesma unidade, com o Shift ou sem o Shift, ele vai fazer o quê? Ele vai acabar movendo com o Shift, né? Com o Shift ou sem o Shift aqui ele vai mover. Só que, claro, pense numa outra situação. Se eu pensar em atalho, já adiantando, eu vou dizer para você, Ctrl e Shift ou Alt, quando você clica, segura e arrasta, ele cria um atalho para a pasta, para o arquivo, por exemplo. Aí eu tenho a lixeira. Lixeira é elemento fundamental. Lembrar que o conteúdo da lixeira ocupa espaço no computador e que o usuário, sim, ele pode definir o tamanho da lixeira. E o tamanho da lixeira é dado em megabytes. Se eu for excluir alguma coisa que seja maior do que está disponível na minha lixeira, ele vai dizer, olha, o que você está excluindo não cabe na lixeira, eu vou excluir permanentemente, tá bom? Tá bom. Quando você exclui, por exemplo, do disco removível do pendrive, exclui direto. Quando você exclui de uma unidade da rede, ele exclui direto. Então você acaba observando aqui que a lixeira é um elemento fundamental do meu computador, porque nas propriedades da lixeira, Alt-Enter na lixeira, você consegue ver ali essas configurações. Só que a combinação de teclas Shift e Del, aí essa é fundamental. Não é para decorar Ctrl Del. Ctrl Del não vai fazer nada. Shift, mas qualquer comando de exclusão procede na exclusão definitiva, ou seja, uma exclusão permanente do arquivo ou pasta. Não vai para a lixeira. Para mandar para a lixeira, você pode usar Ctrl mais D ou Del. Poucas pessoas usam o Ctrl D para apagar, mas poderia usar também. Em seguida, F2 para renomear e lembrar o seguinte, quando você vai renomear um arquivo, ou mais de um arquivo, e já existe um outro com o mesmo nome na pasta, ele vai colocar entre parênteses 2. Isso vale a pena simular. Veja aqui, ó, vou pegar o meu Windows Explorer e eu vou criar uma... Aqui, a pasta imagens está vazia. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse arquivo Matrix, vou arrastar lá para dentro. Vou pegar esse arquivo aqui e vou arrastar lá para dentro. Então eu tenho dois arquivos aqui, certo? Eu vou fazer o quê? Esse Matrix, eu vou clicar 2 vezes espaçadas e vou renomear para Ricardo. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse arquivo e vou renomear para Ricardo. Enter. Ele vai dizer, olha, Ricardo, já existe um arquivo chamado Ricardo. Eu vou dizer assim para você, não, olha só o que eu estou te dizendo, não existe a possibilidade de 2 arquivos do mesmo nome e o mesmo tipo no mesmo computador. Agora, eu posso ter, sim, 2 arquivos, eu posso ter 2 arquivos com o mesmo nome e tipos diferentes. Aqui eles têm o mesmo tipo. Então, quando eu digo sim, olha o que ele faz, ele renomeia. No renomear, atenção, no renomear, ele coloca entre parênteses 2. Agora, se eu fizesse assim, ó, cliquei aqui nesse Ricardo, dou um Ctrl C, que é copiar, e dou um Ctrl V. Ele nem me pergunta, ele já põe, Ricardo cópia. Ah, uma coisa é no renomear, outra coisa é no copiar. Exatamente. Então toma cuidado. É claro que eu tenho o atalho, que é representado por esse símbolo, e de fato, se eu pegar aqui o meu Windows Explorer, clicar, segurar e arrastar e apertar Ctrl e Shift, criei um atalho. Cliquei, segurei, arrastei e apertei Alt, criei um atalho. Elementos que eu já venho batalhando, falando para você aí ao longo das nossas aulas, e eu repito, usando então o mouse, o botão esquerdo, no clicar e arrastar, se juntar com Ctrl e Shift ou juntar com Alt, ele cria um atalho. Se você errar essa, aí não tem o que fazer, tá? Aí eu já tentei, não tem o que fazer. Já estou te falando. A próxima situação é ver as ferramentas do sistema em 3 principais elementos. Primeiro deles, o desfragmentador de disco. O desfragmentador de disco,
ele não libera espaço no computador. O desfragmentador de disco, ele organiza os arquivos em blocos contíguos, em blocos vizinhos, para que você acesse, abra mais rapidamente determinado arquivo. Quem é usado para liberar espaço no teu computador é o limpeza de disco. Mas claro, eu também tenho o tal do monitor de recursos, que monitora em tempo real aquilo que acontece com o teu hardware. Se eu quiser ir até o gerenciador de tarefas, que pode ser por intermédio da combinação de teclas Ctrl Alt Del ou, muito importante, Ctrl Shift ESC. Quando eu dou um Ctrl Shift ESC, ele abre então o gerenciador de tarefas. Lá na guia Desempenho, eu também tenho uma outra forma de chegar no monitor de recursos, onde vai monitorar processador, memória, disco e até a rede no momento em que está acontecendo. Por exemplo, eu tenho um Core i7 aqui, então eu tenho 8 núcleos, 8 cérebros do meu processador. Beleza? Joia? É claro, tem mais um monte de elementos aqui. Até esse editor de caracteres particulares me perguntaram o que é isso. Imagine que você possa criar uma letra, um tipo de letra, uma fonte. Sério? Aí você adiciona a letra que você desenhou dentro ali como se fosse uma fonte. Sério, Ricardo? Sério. Existe essa possibilidade também de inserir aí essa situação. Tem o agendador de tarefas, que é para agendar determinada tarefa, sem muito desespero, né? Então esses são os principais elementos que nós temos. Mas é óbvio, como eu não sei o que ele vai fazer, se ele pode cobrar o Windows 7 ou o Windows 10, eu trago aqui também alguns lembretes de Windows 10. Há o retorno do menu iniciar. Inclusive aqui na barra de tarefas, eu posso até procurar na web, posso buscar na internet. Aqui eu vejo o botão Visão de Tarefas. Visão de Tarefas. E eu tenho aqui os blocos dinâmicos. No iniciar, blocos dinâmicos. Os blocos dinâmicos, eles também são chamados de Live Tiles, Live Tiles. Se você quiser trocar o nome desse grupo aqui, você pode. É só clicar nos 2 risquinhos que vão aparecer aqui. Então tudo é personalizável. Eu posso redimensionar o meu bloco, depende da situação, eu posso desinstalar, eu posso desativar. E eu consigo inclusive operar com os meus usuários. Porque o Windows 10, assim como o nosso querido Windows 7, ele é multiusuário. E aqui ó, o botão iniciar também responde pelas mesmas teclas de atalho do Windows 7. Tecla Windows ou Ctrl mais ESC para abrir o menu iniciar. Fechou? Super importante. É legal, claro, também saber, como eu já falei várias vezes, do visão de tarefas, que também é chamado em inglês de Task View, que usa a tecla de atalho, tecla Windows mais Tab, dentro do Windows 10, claro, e ele tem o quê? Múltiplas áreas de trabalho. Áreas de trabalho. Essa é uma grande característica nova dentro do próprio Windows 10, inclusive também o surgimento aqui ó, do Microsoft Edge, que é o novo navegador da Microsoft, são nomes interessantes, emblemáticos, que podem aparecer aí dentro do teu Windows 10, tá? Agora, óbvio, o Edge, já te mostrei, acabei de falar sobre isso, não quer dizer que não exista mais o Internet Explorer. Existe o Internet Explorer dentro do Edge, mas é o navegador padrão, por padrão, que vem aí junto com o Windows 10. É legal que você saiba que eu tenho aqui a central de ações. Quando tem risquinhos assim, ó, é que tem uma ação que eu devo adotar. O que é bacana saber? Claro, que ele pode fazer conexão com VPN, o Windows 7 também pode, e que tem uma forma aqui de modo tablet. O modo tablet, ele vai pegar todos os teus blocos dinâmicos, que você acabou de ver no menu iniciar, e vai fazer eles tomarem a tela inteira. Porque o Windows 10, ele acaba sendo multiplataforma. Se eu quiser instalar o Windows 10 num tablet, eu posso, tá? Então essas situações são importantes aí para nós, no lado direito da minha barra de tarefas. Falando do explorador de arquivos, que é quem? O novo programa, o programa que vem para substituir o Windows Explorer. É o programa que vem para substituir o Windows Explorer. No lado direito inferior dessa janela, há 2 ícones que têm os modos de exibição. O primeiro modo de exibição aqui, ó, esse primeiro, é o modo Detalhes.
sem dúvidas, o mais importante de todos, que mostra as informações em colunas. Esse outro que ele mostra aqui refere-se ao ícones grandes. Só que eles têm teclas de atalho. E eu quero que você saiba, para o detalhes Ctrl mais Shift mais 6, e para o ícones grandes, Ctrl mais Shift mais 2. Então cuidado com os modos de exibição dentro do explorador de arquivos. Aí você está vendo no lado direito inferior de uma janela, lá na barra de status, tá? A guia início, ela é importantíssima para nós. Eu posso, por exemplo, fixar no acesso rápido. Acesso rápido é uma área que fica lá no painel de navegação. Se eu pensar no Windows 7, por exemplo, e pegar aqui o Windows Explorer, ele era favoritos antes no Windows 7. Agora aqui é acesso rápido lá dentro do meu querido Windows 10. Quem você pode colocar no acesso rápido? Pastas. Pastas. Porque arquivos não habitam aqui o meu painel de navegação. Aí eu tenho o copiar, que é Ctrl C, o colar, que é Ctrl V, o recortar, que é o quê? Ctrl X. Tem uma opção para colar atalho, colar como atalho, cuidado. E esse carinha aqui é para copiar o caminho. Olha que importante esse botão de copiar o caminho. Ele vai pegar exatamente o caminho, entre aspas. C, dois pontos, barra invertida, bem certinho. Copie o caminho. Eu tenho a opção do excluir, que é o Ctrl D ou Del, que é o para reciclar, que ele chama, excluir permanentemente, Shift Del. Tenho renomear, F2. Não custa saber a tecla de atalho para uma nova pasta. Ctrl Shift mais N. E o mais importante, propriedades, Alt mais Enter. E claro, selecionar tudo, Ctrl mais A de All. Ver as teclas de atalho, decorar os ícones é algo fundamental para nós aí. Óbvio que os modos de exibição, como eu acabei de falar para você, eles são super importantes. Por exemplo, você tem lá Ctrl mais Shift mais um número aqui. Esse é o número 1, esse é o número 2, esse é o número 3, esse é o número 4, esse é o número 5, esse é o número 6, esse é o número 7, esse é o número 8. Ah, então você acabou de nos ensinar o Ctrl Shift 2 e o Ctrl Shift 6, exatamente. Mas se eu for fazer Ctrl Shift 7, ele deixa o modo de exibição em blocos. Lá dentro do Windows 7 não era blocos, era lado a lado. Então há essa mudança nos modos de exibição dos ícones na janela. Extremamente importante para nós, tá? Depois, claro, eu tenho o lance dos usuários. No lado esquerdo superior do meu menu iniciar, ou início do meu menu iniciar, eu posso bloquear meu usuário, tecla Windows mais L de Lock, posso trocar as informações da minha conta e fazer aqui uma espécie de logoff, que é para sair do meu usuário. Se eu tivesse mais usuários, eles estariam aqui embaixo colacionados para eu poder escolher em nome de quem que eu ia ingressar, tá? Então eu sim posso ter esse controle de usuários dentro do próprio Windows 10. Agora, se você analisar friamente, ele pode, de certa forma, cobrar o Linux. Ele não falou nada, não é do feitio da VUNESP, mas ele vem a ser um sistema operacional. O Linux, ele é um software livre, ele é gratuito, ele é open source, ele vem com um código-fonte aberto. E ele tem alguns elementos que eu preciso saber. Se eu pensasse numa VUNESP, ela não cobraria kernel ou kernel, que é o núcleo do sistema operacional, não cobraria interfaces gráficas como KDE e GNOME, talvez cobrasse distribuições, que são as distros, como Ubuntu, como Red Hat, Debian. Mas eu acho que o normal deles, vendo o seu histórico, é cobrar ou os diretórios ou comandos. Então tem várias pastas dentro do Linux que são padrão e que eles gostam de cobrar. Por exemplo, boot, onde ficam os arquivos de inicialização. Dev, de device, onde ficam os elementos de dispositivos, de hardware. Só que a mais importante que eu aposto é a home. Home é a pasta, é o diretório, onde ficam os arquivos dos usuários. Você não tem noção do quanto isso é importante. Se eu tenho um usuário no Linux
entendendo e lembrando que o Linux também é multiusuário, tá? Se eu tenho um usuário no Linux, saiba, vai ser /home/ o nome do meu usuário, a pasta. Aí tem bibliotecas, que é o library, e o root, que é o diretório do superusuário, mas tem vários outros. Por exemplo, tem o etc, com informações do sistema, por exemplo, o tmp de temp, com arquivos temporários, entre outros, sendo o home o diretório mais importante. Óbvio que os comandos eles podem aparecer. Há um material gratuito lá no Foca Linux, no Guia Foca, focalinux.org, tá? Tem um material de iniciante, lá tem várias apostilas. E é o que eu faço referência aqui. Mas eu entendo que para a VUNESP, o decorar alguns comandos já te ajudam. Olha só, ls deriva do list, é para listar os arquivos que estão dentro de um diretório. Se fosse o cd vem de change directory, é para entrar no diretório, para sair de um diretório. É que esses comandos, eles são digitados o que nós chamamos em linha de comando. Eles são digitados em linha de comando, que eu chamo de terminal, que eu também posso chamar de console, que seria o equivalente dentro do Windows ao prompt de comando, ó, em linha de comando. Os comandos do Linux são diferentes dos comandos do Windows. cd de change directory é para acessar um diretório, para sair de dentro de um diretório. Mas eu tenho também, para você aí na tua anotação, o mkdir, que deriva de make directory, ou seja, crie, faça um diretório. Além disso, eu também teria aqui, no caso, só por curiosidade, o rmdir, que é o de remove directory, para remover diretório. Só que o mais importante é o próprio rm, que deriva de remove, que serve para apagar arquivos, que serve para apagar diretórios, é o comando de remoção, de exclusão. Tenho também toda a parte de comandos como, eu já volto aqui, deixa eu voltar um slide aqui, ó, como o grep, olha só, que é para procurar, para buscar dentro de um arquivo. Eu tenho, por exemplo, o shutdown, que é para desligar o computador e assim por diante, ou reiniciar o computador. A nossa próxima etapa é falar dos editores de texto, mas como eu te falei, a VUNESP não trouxe as versões. Por isso que eu gostei tanto do WordPad, aquela dica que eu te disse, ou que eu te dei, que ele pode salvar com o formato do Word, DocX, do Writer ou ADT, e é sobre isso que eu quero falar. Para não deixar aqui uma revisão de 6 horas, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir em blocos. Eu tive aí um pouco mais de 30 minutos de revisão, então eu vou dar uma pausa agora, volto na próxima etapa, falando dessa parte da sequência do edital, que no caso é a parte de editores de texto, tá bom? Então, continua aí, essa é uma revisão rápida, de véspera, tentando englobar todos os assuntos desse monstro desse edital. Não perde as outras aulas, são muito importantes, tá? Então, um grande abraço para você e até mais.